O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Demonstrou o poder dos seus braços, dispersou os orgulhosos, derrubou do trono os poderosos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu a Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor,
Com a igreja do mundo inteiro, nós celebramos hoje o dia santo, esta solenidade da Assunção da Virgem Maria. Primeiramente, precisamos dizer o que significa Assunção. Assunção significa dizer que a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dele, por causa da sua paixão, morte e ressurreição, foi elevada ao céu em corpo e alma. Esse é um mistério de fé que a igreja sempre professou. Escandaliza muitos ainda no dia de hoje, porque há muitos que falam assim: como assim? Isso é impossível. Isso não condiz com a natureza de uma criatura. Porque Maria é criatura, e disso ninguém tem dúvida. Humana como eu e você. No entanto, a Assunção da Virgem Maria, além de ser dogma de fé católica, proclamado por sua santidade, o Papa Pio XII, no ano de 1950, na sua bula de proclamação Munificentíssimos Deus, é também uma verdade que a igreja sempre acreditou, desde o primeiro século da era cristã. Digo isso, meus irmãos, primeiro para tirar da nossa cabeça uma ideia de que a igreja tira dogmas de fé da cartola. Mentira! A igreja reconhece com a autoridade petrina aquilo que ela sempre acreditou e que na tradição católica chamava-se de dormício de Nossa Senhora, a dormição de Nossa Senhora. Falar que Maria foi assunta ao céu não significa dizer que Maria não morreu. Pelo contrário, todo ser humano, por causa do pecado, experimentou a morte. Inclusive aquele que não tinha pecado, experimentou a nossa morte e morte de cruz. De igual modo, sim, a festa da dormição, que em muitos lugares se celebram no dia de ontem, recorda-se o dia em que a Virgem Maria entrou no sono da morte. Mas então o que é a Assunção? A Assunção, meus irmãos, e aí está a beleza e que enche o nosso coração de alegria. Aqui está a beleza que faz esse dia ser dia solene. A Assunção é para nós um penhor, uma carta promissória, uma garantia, um certificado de que se com Cristo vivemos, com Cristo reinaremos, se com Cristo morrermos, com Ele também triunfaremos. Porque ao entrar na morte, Deus não quis que o corpo daquela que gerou o seu corpo apodrecesse sobre o seio da terra. E ela foi a primeira cristã, a primeira pessoa na face da humanidade que por causa de nosso Senhor Jesus Cristo está ressuscitada e por isso está no céu, tal como o seu Filho, com o corpo, a sua carne e também sua alma glorificada. Vejam, esse mistério é profundo. É um mistério que abrange a Virgem Maria, mas diz respeito da nossa esperança última. Porque daqui a pouquinho nós vamos dizer algo, e muitas vezes dizemos da boca para fora, né? Creio na ressurreição da carne. Não é verdade? Ressuscitar não é simplesmente estar morto e voltar a viver. Isso acontece até nos dias de hoje, por graças extraordinárias que os santos operam. Ressuscitar é acontecer com o nosso corpo. Aliás, aqui eu preciso dizer uma coisa, eu sei que estou em rede nacional. Tem muita gente que fala asneira sobre ressurreição. Falta de fé católica. Falta de conhecimento da verdade que salva. Porque colocou a razão no lugar de Deus. Tirou Deus do centro e quis colocar aquilo que nós conseguimos entender. E como a gente nunca viu ninguém ressuscitado, então ressurreição não existe. Mentira! Ressurreição significa, primeiro, que precisa de um corpo. Não existe ressurreição sem corpo. E por corpo eu estou falando de carne. Esse trem que está aqui, que se apertar a gente dói, né? Que daqui vai apodrecendo, com o passar do tempo vai caindo, que a gravidade vai chamando, né? Esta carne nossa só está assim vulnerável por causa do nosso pecado.
Isso precisa estar claro. Deus não criou o homem para a morte. Deus não criou o homem para esta ruptura que a morte impôs, uma separação radical do corpo e da alma, onde a alma imortal continua viva e o corpo apodrece. Deus nos criou uma coisa só, corpo e alma. Mas o nosso pecado fez essa cisão. E a consequência do pecado, diz a Sagrada Escritura, é a morte. A ressurreição é o dia em que nós seremos tal como foi criados, nos sonhos de Deus, onde viveremos para sempre, nesse corpo, mas um corpo glorificado, tal como o corpo de Jesus. Como é o corpo de Jesus após a ressurreição? É um corpo vivo que não morre mais. É um corpo chagado, mas que não sente dor. É um corpo que alimenta-se, mas não tem fome. É um corpo que está aqui e todos podem tocar, mas que passa nas paredes porque é um corpo glorificado. Esta ressurreição não aconteceu com nenhum de nós ainda. Por quê? Esta ressurreição está prevista para acontecer no dia em que nosso Senhor Jesus Cristo vier em sua glória. Quando Ele vir para julgar os vivos e os mortos, ressuscitaremos. Porque aí sim, como diz o Apocalipse, haverá novos céus e uma nova terra. Reinará a justiça e a paz. E ressuscitaremos, seja para viver a vida agora junto dele, ou para a condenação eterna, num corpo. Mas aqui tem uma exceção. Esta exceção é a Virgem Maria. E ela brilha justamente nesse horizonte, para dar para mim e para você esta certeza, que o que Deus promete, Ele cumpre. E o que Ele prometeu até mesmo na boca dela, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. De fato, ao levar Maria para o céu em corpo e alma, os olhos que jamais contemplaram tão grande coisa, reconhece, esta mulher é feliz. E a felicidade de Maria só é possível por causa de uma coisa, e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou o sentido que fez com que Maria fosse a primeira que Deus escolhesse, não só para ser mãe dele, mas para selar o destino de toda a humanidade. Sabe por quê? Porque ela é feliz porque acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido tudo o que o Senhor lhe prometeu. E essa promessa, meus irmãos, é para nós, para os nossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, porque olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda leitura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Deixa eu traduzir isso para vocês. Primícias é aquilo que a gente tira por primeiro para servir de exemplo, ou para servir de modelo. É como um escultor que faz uma obra, as suas primícias é que vai ser o modelo para ele fazer as demais. São Paulo está dizendo isso, olha, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, o primeiro. Se é primeiro, significa que virão outros, mas como é primeiro de todos aqueles que morreram. Porque olha, vou dizer, porque São Paulo já fez a homilia para mim, é só repetir, ó. Por um homem veio a morte, mas também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, em Cristo todos reviverão. Porém, cada um segundo a sua ordem, ou seja, tem a ordem estabelecida. Em primeiro lugar, Cristo. Por isso ele é o primeiro de tudo que existe. A criação nele encontra seu ápice. E depois os que pertencem a Cristo. Por isso, dos que pertencem a Cristo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Maria ocupou o primeiro lugar. Sabe por quê? Ninguém neste mundo pode dizer assim, eu sou todo de Deus, como Maria pode encher a boca para dizer isso. Ela é toda de Deus. E Deus honrou a sua fidelidade. Deus honrou a sua força de ser só dele e para ele, não somente se fazendo filho dela, mas nos dando nela o modelo final de toda a humanidade.
Na assunção da Virgem Maria, ela refugia como essa mulher no Apocalipse que ouvimos na primeira leitura. Ornada de glória e beleza, triunfante, mais radiante de luz do que o sol, com a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, por quê? Porque ela foi capaz de vencer a perseguição do dragão, sem deixar de perder a fé naquele que ela gerou. Por isso, São Paulo nos renova nesta esperança. Olhar para a assunção da Virgem Maria é perceber que a nossa fé é capaz de romper com toda e qualquer dificuldade que o mundo presente nos apresenta. Olhar para a assunção de Nossa Senhora é bendizer o coração e dizer assim: bendito seja Deus, que mesmo não merecendo, mesmo não sendo dignos, em Maria nos dá uma certeza de que coisas que jamais os olhos viram, os ouvidos ouviram, mão alguma apalpou, Ele tem preparado para aqueles que o amam. A assunção da Virgem Maria, diria eu, parafraseando a oração da coleta da ascensão de Jesus, já é certeza da nossa vitória. Por isso hoje, por providência de Deus, encerrando a novena preparatória para a festa solene de Nossa Senhora da Piedade, nós encerramos nesse dia da Assunção, lembrando-nos que a nossa meta é o céu. É a vida em comunhão com Deus, onde reinaremos, onde triunfaremos com Ele. Mas o segredo para vermos esta felicidade é ter um coração agradecido como o de Maria, que cantou o seu louvor, porque sabe que o protagonismo de tudo aquilo que aconteceu de bom na vida dela não era ela, era Deus quem fazia dela. E aí ecoa também no meu coração aquilo que o apóstolo Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. Ela tinha certeza disso, porque ela soube viver de fé. Deixemo-nos, meus irmãos e irmãs, não que a nossa razão fale mais alto, não que as nossas virtudes tomem o nosso espaço, mas que a nossa fé paute as nossas ações, porque tudo é possível àquele que crê. E o prêmio daqueles que vivem de fé já está certo. Aí está a garantia, a Virgem assunta ao céu. Termino com o que Jesus disse no Apocalipse, e aí preciso voltar de novo à primeira leitura. Jesus diz: ao vencedor farei uma coluna no templo de meu Deus. Ali jamais sairá, porque gravarei nele o meu novo nome. Vejam, vencedor de quê? Vencedor dessa batalha, porque o dragão continua perseguindo os filhos da mulher. Vencedor desta batalha que nós travamos todo dia na hora que abrimos os olhos até a hora que nos deitamos, contra o pecado, contra os nossos maus desejos, contra as tentações, contra a soberba do mundo. Ao vencedor darei o destino da mulher. Por isso o Sagrado Concílio no Vaticano II, na sua declaração dogmática chamada Lumen Gentium, vai dizer: Maria é figura da igreja. Maria é modelo perfeitíssimo da igreja, porque nela aconteceu aquilo que acontecerá com a esposa de Cristo, a sua igreja, quando Ele vier em sua glória. Ele fez de Maria uma coluna luminosa no templo de Deus, na Jerusalém celeste. Ele fará do vencedor, que como Maria pela fé souber viver, uma coluna no templo de Deus, e assim participaremos desta vitória. Diz São Paulo na segunda leitura: o último inimigo a ser destruído é a morte. No dia em que essa morte for derrotada, no dia em que Ele vier em sua glória e já não haverá mais morte, aqueles que em vida souberam morrer a cada dia por amor a Ele, como a Virgem Maria, participará da glória do céu. Alegremo-nos e exaltemos, porque a Virgem refugie diante dos nossos olhos, como sinal da infinita misericórdia de Deus, que só nos pede uma coisa: que abramos o nosso coração e, como a Virgem Maria, tenhamos a coragem de dizer: eis aqui os vossos servos. Faça na minha vida, na minha família, no meu trabalho, a tua vontade, porque nada é impossível àquele que crê.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.